Por falar em ambiente, vamos direto Vamos pro... Você vai começar com uma piadinha? Não, hoje não. Não vai fazer a Que piada, piada? não? Que o problema não é a água? Ah, lá no Rio Grande do Sul? Ah. O problema na água é o leite, né? Essa é a piada que eu ia fazer. Tinha até esquecido. Bom, e aí? Faz um mês, né? Um mês, faz um pouco mais de um mês, né? Que começaram as enchentes no Rio Grande do Sul e deixaram mais da metade do estado debaixo d'água. 172 pessoas mortas, 44 desaparecidas e 620 mil pessoas fora de suas casas. Assim, esse número das mortes, particularmente, eu acho que é muito maior, né? Pode ser subnotificação, porque pelo que nos relatam os companheiros que estão lá, né, é até difícil de ver quem está morto ou quem não está, devido à imensa quantidade de água que você tem lá e a imensa ineficiência do governo para conter a situação, né? O pessoal pega os corpos ali, o próprio cara pega o corpo do vizinho. Não teve nenhum serviço da defesa lá para recolher corpos nem nada. O Estado não apareceu. A própria população fez um serviço ali autônomo ali para recolher as coisas. Você tem uma ideia, mas assim, você vê a questão, você vê que o responsável aí pelas mortes, né, o assassino, quem matou essas pessoas foi o próprio governador Eduardo Leite, diretamente, né? Você pode ter ideia aqui que no primeiro dia de chuva, que começou a intensificar, foi no dia 29. Antes de terminar o dia, o Instituto Nacional de Meteorologia ele emitiu um informe prevendo que mais da metade do estado, no outro dia, menos de 10 horas depois, ia receber um contingente muito grande de águas, que os rios iam levar a alturas que não tinha acontecido ainda. Recordes, né? Então, assim, o Eduardo Leite ele foi previsto antes, todo mundo lembra aqui. Mesmo antes disso? Bem antes disso. Muitos anos disso já tinha um aviso de que isso poderia acontecer. Bem antes disso, ele tinha sido notificado que ia acontecer, que ia ter fortes chuvas e poderia ter enchente. O pessoal não sabia de fato ainda a quantidade de chuva. Porém, ao receber essa notícia, ele mesmo disse que ficou sabendo, porém, a prioridade do dia naquele momento era o problema de pagar os bancos, as dívidas e tal, né? Mesmo assim, cara, em 2023, você já tinha tido morte de 70 pessoas no ano passado, né? Devido a enchentes e ciclones no estado do Rio Grande do Sul, né? E milhares de pessoas também ficaram sem casa, isso no ano passado. E o que ele fez? Reduziu drasticamente o financiamento destinado à Defesa Civil. De R$1 milhão ele reduziu para R$100 mil. Né? E em 2024 ele reduziu ainda mais para meros R$50 mil, né? R$50 mil que é um valor que não compra nem uma caminhonete, né? Para a Defesa Civil, né? Então, assim, é uma coisa criminosa. Ele também cortou a gestão de projetos e respostas a desastres, né? Ele cortou R$1,4 milhão entre 2022 e 2023, né, e muitas outras coisas, né? O governo, o que a gente tem que perguntar é o seguinte: primeiro, cadê a denúncia disso daí? Né? A gente vê que claro, a imprensa burguesa não fala nada, lógico, né? Com relação a esse problema do Eduardo Leite, né? A imprensa burguesa fala que é a mudança climática, mas a esquerda, você também não vê ninguém da esquerda denunciando isso daqui. Essa mudança climática aqui é engraçada, porque o registro das enchentes aqui é muitos anos atrás. Aqui nós temos as primeiras enchentes que causam mortes aqui, que tem relatos, é de 1941. E tem estudos que mostram que antes mesmo, em 1800... Não é nenhuma mudança climática, é uma constância climática. Uma constância. E aqui tinha dito o seguinte, que em 1897... uma ponte histórica chamada Azenha foi destruída em 1897. Dados de enchentes em 1897, né? No século XX ali. Aí você tem aqui no século XIX, né? Aí o que acontece? Aí você tem as outras enchentes que estão registradas é de 1941. Quando nesse mesmo ano foi construído aí o Muro de Mauá, com 3 metros abaixo,
3 metros acima do solo, com mais de 2.600 metros de comprimentos, né? Foi projetado para umas cheias de até 6 metros de água. 6 metros de água. Para você ter uma ideia. São 68 quilômetros de dique, 14 comportas, 14 casas de bomba, 19 casas de bombas. Dessas casas de bomba aqui é uma piada. Que foi feito um relatório que tinha 4 bombas funcionando apenas. E dessas 4 bombas que estavam funcionando, uma delas estava jogando água ao contrário, funcionando ao contrário. Estava jogando água para dentro da cidade em vez de tirar. Então, assim, não tem como fugir, né? É como a piada do Chico aqui, o problema não é a água, é o leite, que foi responsável aí pela matança de todo mundo. E, nesse sentido, os militantes do PCO estão, diante dessa catástrofe, formando os comitês de luta lá, né? E elaboraram um programa para combater a crise causada pelo excelentíssimo neoliberal aí, Eduardo Leite. Aí tem aqui umas propostas, eu vou ler algumas aqui, que é o seguinte, ó. Primeiro ponto, organizar um comitê independente para estudar as causas das enchentes e as obras que não foram e precisam ser realizadas. 2, ver todas as necessidades de quem ficou desabrigado ou afetado, garantir abrigos para todos, além de alimentação, água, luz e auxílio médico. Próximo, garantir que todos tenham suas moradias reformadas ou, quando não for possível, realocadas. Próximo, tarifa zero para água, energia e telefone nas áreas afetadas até normalizar a situação. Outro ponto, tabelamento de... Isso aqui que a galera está indignada, né? Tabelamento de preços e proibição e confisco, se necessário, das empresas que estocarem gêneros de primeira necessidade. Outro, a Polícia Militar deve ser colocada sob coordenação da Defesa Civil. O governo deveria requisitar aeronaves, helicópteros, etc., para resgatar as pessoas. Fim da política de austeridade, déficit zero. Suspensão dos pagamentos de dívida interna e externa, inclusive com o governo federal. Suspensão da lei de responsabilidade fiscal. Auxílio emergencial para todos os afetados. Restatização de todas as empresas privatizadas. E, por último, e não menos importante, fora Eduardo Leite. Isso aí. Bom, é isso aí, né? Então, esse é um balanço, né, desse um mês aí da catástrofe, que é apenas o começo do que a imprensa está escondendo. Tem cidades que estão embaixo d'água ainda, que o pessoal, para poder atravessar, levar comida, tem que ir de barcos ou jet ski, para ter acesso aonde tem... Isso é apenas o começo do que promete ser uma crise de proporções gigantescas, né, no estado do Rio Grande do Sul, graças ao governo neoliberal do PSDB que está lá.